Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, vamos lá, mais um vídeo aqui da nossa sequência de Elixir no Exorcism. E hoje a gente vai falar sobre Access Behavior. E assim, a gente vai dar uma pincelada no que seriam os behaviors no Elixir. A gente não vai implementar nenhum behavior novo, nem criar, né, gerar o código de behaviors. Mas a ideia é mostrar que eles existem, eles têm um porquê de existir e mostrar a utilização de um dos behaviors importantes para a gente trabalhar com coleções que guardam estrutura chave-valor, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ler aqui é que o Elixir utiliza, né, os behaviors para prover uma interface genérica que facilita as nossas implementações para cada módulo específico. Vou explicar isso um pouquinho agora. É como se a gente tivesse interfaces nas linguagens orientadas a objetos, tá? Ele está falando aqui que existe um behavior chamado Access Behavior. Ele provê para a gente uma interface comum para retornar dados de coleções que são baseadas em chave-valor, né? O Access Behavior ele é implementado para os mapas e para as keyword lists, né? A gente trabalhou com keyword lists no vídeo passado e os mapas já faz um tempinho aí. Vamos olhar como é que isso é feito nos mapas aqui embaixo. Então, aqui ele tem um código Elixir que ele constrói um mapa chamado MyMap, onde a chave é um atômico, e um outro mapa que ele constrói chamado YourMap, onde a chave é uma string, tá? Ambos com valores distintos. Aí ele fala que com Access Behavior a gente pode simplesmente passar o nome do mapa, abrir conchetes e passar a chave. Perceba, a chave do atômico key existe no MyMap. Então ele retorna o valor, MyValue. Mas no mapa YourMap, a chave do atômico key não existe. Quando isso acontece, por padrão, o Access Behavior retorna nulo para a gente. Já no YourMap, a gente tem a chave, só que ela está em formato de string. Quando a gente tenta acessar essa chave string, o valor é retornado. Tá? Então ele está falando aqui que quando a gente não encontra a chave na estrutura, o valor nulo é retornado, né? E tudo isso graças à implementação padrão do Access Behavior. Então, pessoal, isso aqui foi muito simples, bem tranquilão de entender. Eu diria que a gente nem precisaria saber que é o Access Behavior, né, atuando aqui, mas o exercício quis explicar pra gente. A gente não vai trabalhar com nenhuma construção de behavior nova, mas tá aí. Então, instruções para esse exercício aqui, né? A gente está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação web que vai guardar dados de uma equipe de basquete. Tá? A equipe de desenvolvimento não está familiarizada com Elixir e pergunta se a gente consegue construir funções que extraem dados de mapas aninhadas, tá? Você poderia pensar que isso aqui seria um JSON parseado no Elixir, tá? Então, você pega um JSON de um outro sistema ou de um banco de dados, joga no Elixir, você provavelmente vai criar um mapa ou uma tupla, enfim. Né? E seria interessante pra caramba a gente saber pegar dados dessas estruturas, né? Então é isso que ele pede pra gente fazer, é um exercício muito, muito importante. Eu acho que dos que a gente fez até agora, que não falaram sobre sintaxe puramente, esse daqui é um dos mais legais e úteis aí, se você pretende trabalhar com Elixir. Tá? Então ele fala que a gente vai implementar uma função chamada extract from path, que é uma função de 2 argumentos. Tá? O primeiro argumento são os dados, que é o nosso mapa aninhado, ou JSON, enfim, como você quiser chamar. E o segundo parâmetro é um path, que consiste em uma string, tá? Que ela é delimitada por pontos. E que cada valor após um ponto ou antes um ponto é uma chave que a gente vai ter que buscar
nesse JSON, entre aspas, tá? No mapa. Bom, então vamos lá implementar essa função, tá? Eu pensei em maneiras da gente fazer essa função e eu acho que a mais legal é a gente fazer de forma recursiva, tá? Então, só que a gente vai ter uma inicialização nessa função, que é a primeira chamada recursiva, ela vai ser diferente, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, para esse caso que a gente não sabe nada do que está chegando, o que eu vou querer fazer é utilizar o online syntax para a gente fazer a chamada e eu vou continuar passando os dados, mas aqui eu vou fazer um string.split e eu vou splitar o path por ponto. Assim a gente vai ter uma lista de chaves, certo? Acho que nesse caso aqui ficou até meio grande para utilizar o online syntax. Não vou utilizar. E a partir desse momento, a gente vai trabalhar com algumas coisas, casos bases de recursão. Então, o que eu quero fazer nessa recursão, pessoal? Eu quero que quando eu zerar, né, todas as minhas chaves, se não tiver dado, eu sei que o dado vai ser nil. Eu sei que aqui tem que vir para mim uma lista vazia. E o que eu quero retornar nesse caso é nil. Por quê? Significa que eu não achei a chave e que significa que eu não achei dado lá dentro nas chaves que eu fui percorrendo e eu não tenho mais lista de chaves para acessar. Aí você pode pensar comigo, pô, não seria interessante a partir do momento que você recebeu o nil, significa que você acessou um endereço inválido no JSON, já parar? Então, vamos fazer isso. Vamos ignorar se tiver mais chaves para ele analisar, porque a partir do momento que eu cheguei em nil, eu não saio do nil. Tá? Agora vamos para os outros casos que a gente tem que fazer. Vai chegar num momento em que eu vou ter dado aqui e eu vou ter chave de busca. Então eu tenho uma key e eu tenho outras keys. Tá? Quando isso aqui acontecer, eu quero fazer uma chamada recursiva. E aqui eu também não vou utilizar o online syntax. Por quê? Eu vou passar o dado, vou acessar o dado nessa aqui, e aqui pode ser um dicionário, certo? Então, se aqui for um dicionário, eu acessei, estou com outro dicionário que é outra data, e eu passo recursivamente as outras chaves. Aqui ele fala que os padrões estão se casando, então o que eu vou fazer aqui, eu não sei se eu posso utilizar a linha aqui, não posso. Eu vou criar essa função com o nome só de extract. E eu vou chamar essa função como uma função privada aqui dentro do meu módulo. E provavelmente assim a gente resolveu já os nossos problemas. Tá? Vamos ver se tá tudo certinho. A gente vai utilizar o EX. Então, EX-S mix. A gente já tem uma definição da estrutura aqui. Então, vamos pegar e definir essa estrutura no EX. Cara, se você não souber trabalhar com essas ferramentas de terminal e não entender como é que eu copio e colo aqui, pode parecer meio besta, mas eu tinha problemas com isso, né? Você simplesmente pode dar o Ctrl C aqui, mas no terminal você dá o Ctrl Shift V, tá? Aí você cola. A mesma coisa se você quiser copiar daqui. Você usa o Ctrl Shift C, tá bom?
Bom, então beleza, definimos aqui a nossa estrutura, ó. Tá aqui como a variável data. Aí agora eu consigo vir aqui, chamar o meu módulo basketball website e a função que eu quero chamar, extract from path, do data. E aqui, ó, eu já tenho um caminho que eu posso testar. Então vamos ver. Tá, ele tá falando aqui que aconteceu, né, de ter uma lista vazia aqui e a gente não capturou. Isso é verdade. Então pode chegar num momento em que eu tenha percorrido todas as minhas chaves, eu tenho um dado aqui dentro e eu recebo uma lista vazia. E se isso acontece, eu quero retornar o meu dado. Então beleza, isso aqui realmente faltou a gente extrair esse padrão e agora a gente tem o comportamento esperado. Vamos tentar chamar para esse outro caminho aqui, que é um caminho que não existe na nossa estrutura de JSON. Retornou nil. Agora, vamos tentar só pegar essa primeira chave, que é o team mascote. Ele deve retornar esse dicionário aqui pra gente. Com a chave animal em string e a chave ator também em string. Então, beleza. Já construímos a função extract from path. Aqui ele só está dando um adendo que a gente tem que implementar utilizando o access behavior para o nosso exercício e que não é para a gente utilizar nenhuma função do mapa ou do kernel. Aqui a gente não utilizou. Aí ele diz que é para a gente refatorar. Ele diz que é um colaborador que trampa com a gente, acabou fazendo um review no nosso código e falou sobre o módulo kernel, que consegue fazer coisas similares à nossa implementação. Ele disse para a gente implementar uma função que chama getInPath, que tem aridade 2, e que é para a gente utilizar o kernel nessa função. Ele disse que os argumentos são os mesmos esperados na primeira parte. Bom, então vamos lá. Ele falou que o kernel tem uma função que faz algo similar. Vamos ver. Aqui, ó, tem uma função que é a getIn, né? Então perceba, olha que interessante. Esse aqui é o nosso access behavior, tá? Dentro aqui da nossa especificação do getIn. Então, os behaviors são como interfaces aqui no Elixir, né? Tem outros tipos de interface, mas vamos focar aqui só nos behaviors. Então, ele recebe alguma estrutura que implementa o access behavior e recebe uma lista de termos. E no final ele retorna um termo. Isso aqui vai ser a nossa lista de chaves. Então, o que a gente deve fazer aqui é passar nossos dados, pegar aqui a nosso módulo string, fazer o split do path pelo caractere ponto. Agora a gente pode dar um recompile e tentar fazer um teste com essa função, que é a getInPath. Tá aqui, ó. Temos o mesmo comportamento da extract from path, só que, cara, feito de maneira extremamente reduzida, porque o kernel já auxilia a gente a resolver esse problema. Então, vou tentar até passar aquela outra chave que não existe, pra gente ver qual é o comportamento padrão do kernel, que é retornar nil também, e o path que existe. Beleza, e retornou tudo o que a gente esperava aqui nesse caso. Então, pessoal, essa foi a implementação do exercício Basketball Website. Cara, é muito interessante a gente entender como é que a gente constrói essas funções recursivas porque
elas são muito simples e muito poderosas aqui no Elixir. Em toda linguagem funcional, isso aqui é muito poderoso e é muito utilizado, tá? Mas a gente às vezes não precisa ficar reinventando a roda. Perceba que tem uma função lá no kernel que já faz isso pra gente. E provavelmente o módulo map pode ter alguma coisa parecida, tá? Então, vou submeter aqui o código e a gente se vê aí numa próxima implementação. Até mais.